Oi, Simone. Olá, querida. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você me escuta bem? Tô te escutando bem. Você tá me escutando também? Também, te escuto e Peraí. te vejo. Então acho que peraí, que só para conferir aqui, acho que eu vou colocar também Um fone. um fone aqui, peraí. Tá aqui. Vamos lá, então. Sim, Esperar um pouquinho. Sim, a gente falou que ia começar às 19, né? pois é. Acho que são tipo 2 para 19, né? Mas A é- gente tá querendo a ser gente- britânicas para Com mais cedo aí. certeza, com certeza. Aproveitar cada minuto aqui com você, né? Estou vendo que estão chegando aí algumas pessoas. Eu fico super feliz com esse encontro. Acho que eu vou começar, então, me apresentando, né? E dizendo um pouquinho da ideia que a gente teve, né? De estar aqui hoje, batendo esse papo. O título que a gente deu para esse encontro é Juventude pós-isolamento, uma aposta de quem cuida. E aí esse convite foi para você muito especial, assim, porque é uma pessoa que pensa nesse cuidado do mesmo jeito que a gente lá no Balão Vermelho, né? Eu estou aqui em nome de toda uma equipe, trazendo algumas observações que a gente foi fazendo desse retorno dos nossos alunos, né? Principalmente os nossos adolescentes de sexto. Hoje, especificamente, a gente vai falar dos nossos adolescentes do sexto ao oitavo ano, né? Mas depois você tem um encontro também com o Sérgio, que aí a gente já Uhum. vai falar um pouquinho dos maiores, né? Desses adolescentes maiores. Mas a proposta desse encontro é inaugurar um projeto que a gente construiu na escola, que chama o projeto Bem Viver, que tem aí uma proposta de construir algumas ações com o propósito de cuidar das demandas e desafios que a gente foi percebendo desse retorno em 2022, especificamente, desse retorno dos nossos jovens ao espaço do convívio coletivo escolar, né? Então, assim, a gente fez observações relativas a três eixos, que é do sujeito com o próprio corpo, do sujeito com, com o grupo e com os pares, e também do sujeito desse ambiente, dentro desse ambiente escolar, as regras da escola, né, as relações entre família e escola. Então, acho que a gente podia começar a conversar um pouquinho sobre. Você podia se apresentar também, né? Porque eu acho que eu pulei essa parte. E você falar um pouquinho também desses jovens agora, assim, os desafios que ele tem o que o retorno escolar coloca de desafios para ele relativos ao próprio corpo, né? Dele, assim. Então, joia. Simone, quero começar agradecendo o convite. Para mim é uma alegria estar aqui, né, com você. Dentro da escola, a pandemia trouxe isso, né? A gente entra virtualmente nos espaços e está aqui, de uma certa forma, está dentro do Balão Vermelho, que é uma escola que, além de ser a escola dos meus filhos, né? É a escola que eu também fiz minha formação como professora e que eu respeito e admiro muito. Eu sou Ana Cláudia, né? Tenho essa trajetória aí tenho uma atuação e uma atuação profissional e uma atuação de pesquisa e de observação no campo da adolescência já há algum tempo, e aí vim hoje para a gente trocar essa ideia aí de como que está sendo esse 2022. Eu estou doida para nomear 2022 como o ano da pós-pandemia. Uhum. Mas como a gente ainda está com medo de variantes matantes, a gente fica assim, não vai surgir mais nenhuma variante matante, não, não vai. A gente agora está chamando de pós-isolamento, que já está me dando conforto, né? Então, 2022 é esse ano do pós-isolamento. O que que esse pós-isolamento traz de situações para o contexto escolar, especialmente na questão da escola que acolhe a adolescência? E acho que esses eixos, né, que você colocou, que a gente discutiu, quer dizer, primeira coisa é o que que é o corpo adolescente atualmente na escola?
pós-isolamento. Uns jovens de sexto ao oitavo ano, vamos dizer, sexto ano tem 11, sétimo ano 12, oitavo ano 13. A principal mudança da puberdade dessa galera que está em 2002 na escola aconteceu no isolamento. Então, é uma galera que entrou no isolamento com o corpo e que teve uma radicalidade na mudança corporal sem estar com a presença do olhar dos colegas. Isso é muito interessante porque no momento em que o ensino estava remoto, era viável que eles escolhessem quando se mostrariam ou não, quando eles se colocariam ou não de câmera aberta. E estar ou não de câmera aberta era uma forma de escolher para quem eu mostro meu corpo, para quem eu me mostro. O presencial, essa escolha não existe. Seu corpo está à mostra, seu corpo está para ser visto e seu olho também está vendo os outros corpos. Essa dinâmica, o que a gente tem observado nas escolas e mesmo, né, aqui no consultório, que a gente escuta, assim, é como que essa presença corporal e do olho do outro tem afetado as interações entre eles, muitas vezes com inseguranças ou com comentários, às vezes, menos cuidadosos em relação ao corpo do outro, com um certo estranhamento desse corpo, mas também com mais piadinhas, com mais marcações que eu estou vendo que esse corpo mudou e eu estou, às vezes, zoando mais esse corpo que mudou. E aí a gente já entra no outro campo, que é essa relação entre eles, agora sem estar mediada pelas telas. E Sim. quais são os limites que eles vão estão tendo que redefinir nesse momento, né? Não, isso que você fala é muito presente assim no cotidiano da escola, né? A gente começou a observar isso, assim, a gente via que as telas davam para eles uma possibilidade de falar com outro, sem filtro, né? Assim, de se colocar de uma forma e isso nesse retorno isso veio bem atravessado, assim, né? Coisas que a gente via também que os modelos de comportamento dos maiores com os menores também, né, Ana? Ia dando um know-how, assim, para eles. E isso também ficou em suspenso nesse momento, né? Eu falo que a gente, quando os meninos chegaram, até registrei isso aqui, era um tanto de um sozinho, assim, né? Porque que era isso que a gente via acontecendo. É muito interessante isso que você traz, assim, que na época que estava no modelo remoto, que eles podiam falar o que eles quisessem no chat, sem ter que dar a cara a tapa. Tomara que não tenha tapa, mas também a gente está vendo mais tapa, né? Mas assim, essa proteção relacional que o remoto dava para que eles pudessem ousar falar coisas que talvez eles não falariam no presencial, agora que eles voltam ainda tendo que reaprender esse limite desse filtro. E isso também está nessa coisa da cara a tapa, né? Assim, como que os corpos, eu acho muito, muito marcante isso que você traz. Quando essa virada corporal da puberdade, da entrada da adolescência acontecia antes da pandemia, havia os adolescentes mais velhos das séries seguintes já modelando o comportamento e já sendo ali uma fonte de observação e de medida do que era viável, do que era permitido, do que era adequado e não. A pandemia abortou essa modelagem na convivência e agora eles estão tendo que reaprender essa modelagem, mas com jovens mais velhos que também não tiveram. Então, é uma lacuna de uma geração. Né? Quem está no oitavo também não viu quem estava no oitavo antes, quando ele estava no sexto. Né? Então, assim, tem um vazio que a pandemia deixou, e que aí eu acho que entra, né, a tarefa escolar como o projeto Bom Bem Viver, que é um projeto assim, olha, a escola está atenta a isso. A escola não está fingindo que não está vendo que houve esse buraco e que as habilidades sociais que são desenvolvidas na convivência ficaram amputadas ou bem pouco desenvolvidas, né? Nessa coisa do um a um, porque é na coletividade que a gente observa, que a gente modela e que a gente vai desenvolvendo o nosso jeito de ser, né?
Uhum. É, eu fico pensando assim, ações que a gente pode criar dentro da escola que possam nos fortalecer e que também as famílias em casa, né? Também quais ações que elas também podem aí fazer para fortalecer esses alunos em relação a essas questões aí do um a um, do próprio corpo, da forma de se colocar. Pensando, né, que não dá para a gente negar que a pandemia deixou marca em todo mundo. Aham. Então, deixou marca nos meninos, deixou marca nas famílias, né? Que atire a primeira pedra a mãe, ou pai, ou quem estava em isolamento com as crianças, que não estava assim, que dia que a escola vai voltar? Eu preciso de. Vai, galera, vai para a escola. Assim, um certo esgotamento das famílias Uhum. com a presença da escola dentro de casa. A gente estava doido para a escola ser fora de casa e as crianças também fora de Uhum. casa, né? Então, assim, essa é uma marca da pandemia que não dá para a gente negar. E também não dá para a gente negar a marca da pandemia na escola, que Sim. viveu os 2 últimos anos num nível de estresse absurdo, de ter que adaptar, readaptar, vai ser bolha, não vai ser protocolo, como vai ser, é remota, não como fazer. Assim, então, o ambiente escolar e a cultura escolar também sofreu um estresse absurdo durante a pandemia. Isso traz para a gente o quê? A primeira clareza que eu acho que família, escola, jovens, a gente precisa de ter, especialmente família, escola, e pensando que somos quem cuida da juventude, Uhum. né? A juventude, claro, é para desenvolver autocuidado, mas não dá para a gente jogar isso nas costas dos meninos nesse momento. Nós somos o mundo Uhum. adulto e a gente tem que produzir, enquanto mundo adulto, estratégias coletivas de cuidado com essa juventude, né? Uhum. Então, eu fico pensando assim, o que é da escola, o que é da família e o que é do entre escola e família. Se a pandemia, especialmente, né, eu vou falar o isolamento, não a pandemia, colocou muito para cada um ter que encontrar suas estratégias de sobrevivência dentro dos seus espaços privados, como vai funcionar aqui na minha casa, como que a gente vai. É, agora, o momento é de novo da coletivização. E Uhum. coletivizar significa permitir que a escola seja esse lugar em que o coletivo se constrói e que a família autoriza e valida essa coletivização do espaço escolar. A pandemia trouxe essa desconfiança para as famílias em relação à escola no primeiro momento. Vai voltar? Não vai. Vai dar conta? Não vai. Isso era uma coisa muito do medo, da incerteza, da novidade, que foi tudo para todo mundo. Né? Aí Uhum. depois a gente entrou num movimento de valorização das professoras. Nossa, como as professoras dão conta. Meu Deus, eu não aguento mais esse menino, e ela dá conta de 40. Essa era uma fala recorrente nos grupos de mães, né? Assim, houve um momento de valorização da educação, e depois houve um momento de desgaste com tudo, assim, não aguento mais, quero que volte, volta de qualquer jeito, e eu quero rifar, uma coisa de quero ficar ali. Claro, no nível de estresse que todo mundo estava, eu comecei a brincar aqui em casa que eu precisava de mais instituições de educação, que se não tivesse a escola, que eu ia mandar para uma igreja, mas que só família não dava, eu precisava de mais instituições para dar conta da educação. Uhum. Porque essa exclusividade da instituição família que o isolamento gerou um nível de estresse absurdo para as famílias, Uhum. né? Uhum. E esse nível de estresse, eu acho que às vezes ele tem agora vindo como, olha, você é um pouco ousada, hein, Simone? Vem com um certo revanchismo, assim. Ah, escola, agora vocês vão ver, vocês vão ter que dar conta, toma aí, porque agora eu vou descansar. E isso é complicado, porque a gente tem uma geração marcada e que vai precisar de suporte de todo mundo adulto, das famílias e da escola, numa relação de confiança e parceria. E como passar de um momento de medo, insegurança e desconfiança para um momento que é o que o momento presente nos exige, de confiança e parceria. Eu confio que a instituição escolar está cuidando para que meu filho, minha filha, meu filho esteja tendo uma adequação e um carinho e um cuidado para suprir esse vazio de observação e de habilidade social que o isolamento gerou. Né? Isso para dizer nesse campo do universo escolar, que é o campo da convivência, que é o campo do desenvolvimento de habilidades sociais, que é o campo das amizades, que é o campo da autoestima, né? Que tudo isso está no universo escolar. E às vezes isso está tão forte
mas as famílias têm tanto uma preocupação, às vezes, com o futuro da juventude, e a gente tem uma dificuldade, e isso é uma discussão ampla no campo da juventude, de focar no presente, é o que esse menino está sendo agora. E aí, quando a família entra na paranoia do futuro, entra assim, mas ele tem que recuperar o que não aprendeu? Tem, vai. Mas assim, também tem que desenvolver habilidade social, também tem que Uhum. reaprender a conviver, também tem que reaprender a estar no seu corpo de uma forma que não é com essa necessidade do contato físico com o outro, às vezes de uma forma mais dura. O que a Uhum. gente tem observado nas escolas, e eu, né, quero te escutar também, porque eu fiquei maníaca, liguei o turbo, né? Mas assim, o que a gente tem observado muitas vezes é um aumento da agressividade e um aumento desse toque corporal. Eu preciso de encostar. Sim, eles precisam de se encostar. Eles estão testando os limites do corpo, do meu corpo, do corpo do outro, até onde eu encosto, e às vezes isso está indo para além do que deveria. Isso é uma tarefa do mundo adulto, auxiliar nessa mediação. Olha, estou observando que vocês estão precisando de contato corporal. Mas que Uhum. outra forma de contato corporal é possível da gente mediar nesse contexto, sem ser um contato corporal que está beirando a violência, que está Uhum. beirando assim, o toque para além do que deveria ser, né? Vocês têm observado essas coisas aí, Simone? Sim, essa coisa do toque corporal, ela está muito presente nos nossos alunos de sexto, sétimo também, né? É, os sétimos a gente sente um pouco que eles estão ali agora reagrupados assim em subgrupos, então acho que o desafio é fazer o grupo funcionar enquanto o grande grupo funcionar enquanto grupo. Nos oitavos, a gente já percebe que o grupo já está até estabelecido, sabe? Eles são parceiros, eles se reconhecem nas diversidades, coisa que no sétimo ainda não. Mas uma questão ainda com a regra, o coletivo e o privado, assim, porque é um pouco disso que a gente está falando, né? É, durante a pandemia, a casa virou escola, então agora o que que é? Como que eu me comporto dentro da escola, dentro dessas regras? E essas regras que antes elas faziam sentido e que agora talvez nem tanto, porque, olha, quando a gente retornou no ano passado, tinha uma expectativa desses alunos que eles estavam voltando para a escola. E quando eles chegaram lá, Ana, a sensação que eu tenho hoje, que a gente afastou um pouquinho e dá conta de fazer uma leitura, é que eles voltaram para uma coisa que não era a escola ainda estava, aquela escola não voltou. Então é como se a gente tivesse vendido um peixe, nós adultos, família e escola, tivéssemos vendido um peixe para eles que não era, sabe? Aquela coisa, não, mas isso não. Eu não posso encontrar com meu amigo, eu tenho que ficar na sala do meu irmão, eu tenho, sabe, assim, essa história toda. E o ambiente ainda tenso, não era um ambiente de alegria que hoje a gente já consegue usufruir dele, né? Assim, a gente está aqui retomando algumas coisas do passado, do ano passado, mas a gente também está num momento de muita esperança, né? Isso que você começou a falar, assim, pode vir uma... Mas a gente tem agora está vendo possibilidades aí, né? Então, essa conversa nossa é justamente para isso, assim. A gente hoje, no Balão, fez uma leitura do estado da arte, né, no qual nos encontramos e o que, que nós vamos fazer com isso. E eu lembro muito de uma conversa nossa que você falou uma coisa super bacana. Você estava falando do corpo, né? Eu vejo isso, a gente está aí pensando no desenho de escola, de aulas, por exemplo, que acolha mais esse corpo. A gente já fez isso ano passado também, usando os espaços abertos da escola, que são muitos, né? E a gente usufrui disso, e na medida do possível a gente quer mesmo com nossos jovens ganhar, sair dos muros da escola e ganhar a cidade, que é uma tônica do nosso trabalho, né, no Fundamental 2, isso já começa a ser possível, mas também é isso que você estava falando, a miúde, porque antes eu fazia saídas com os meninos de oitavo e nono, e já tinha aí construído
uma forma de convivência com a cidade, de comportamento que agora não está estabelecido, então a gente vai ter que reorganizar as nossas regras aí, os nossos comportamentos, mas é isso mesmo, tá? Esse é o caminho, essa é a nossa aposta, né? Agora, assim, uma conversa que a gente teve, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, alguns meninos, esses meninos estão sem histórias para contar. Você lembra disso que você falou, assim, o temperinho da adolescência? E eu vejo isso um pouco nos meninos lá com 13, 14 anos, nesses desafios que a gente vai tendo com eles aí, dessas regras, e como que eles, coisas que antes a gente nem pensava que poderiam ser para a gente problema, porque já estava construído, a gente começa lá de novo, né? Então, assim, é isso, porque eles querem ter algo para contar, né? Eu acho que isso entra, Simone, assim, no qual que é a visão de adolescência, que é adolescência prescrita. A gente Ah, tem socialmente essa conversa da adolescência como a fase da transgressão, da rebeldia. E essa descrição da adolescência vinculada à transgressão, ela é o discurso social que prescreve para os adolescentes o que eles devem ser. Então, eu uhum, escutei no consultório uma coisa que eu achei muito maravilhosa, assim, mas eu não vou ter nenhuma história de adolescente para contar, acho que era isso que eu estava te contando. Não vou ter nenhuma história assim, de uma coisa horrível que eu fiz, de uma coisa muito errada que eu fiz, de uma trans... Como que eu vou passar pela minha adolescência sem ter nenhuma história de adolescência para contar? Então, assim, é muito interessante como a gente tem essa adolescência prescrita e que eles encarnam esse papel prescrito, eles querem uhum, ser esse adolescente de quem se fala. E o adolescente de quem se fala, ele é um adolescente que tem que transgredir, que tem que peitar adulto, que tem que emburrar, que tem que fechar no quarto. Então a gente vai vendo uma série de comportamentos que estão nessa adolescência prescrita e que eles entram nessa, assim, bom, mas agora que eu voltei, então eu quero viver tudo. Eu quero compensar o uhum, tempo que eu fiquei isolado, não vivendo ou perdendo a minha adolescência. Eles falam muito, eu perdi a minha adolescência com o isolamento. E eu quero uhum. ir. Eu quero 4 festas por semana, eu quero beijar 10 pessoas por final de semana, eu quero viver tudo que há para viver, né? E aí a gente vai vendo também essa dificuldade de encontrar a dose das experimentações que claro que o pós-isolamento vai trazer sim essa busca de experimentações que não estavam, que estavam impossibilitadas, e aí quando você traz o trânsito com a cidade, né? Quer dizer, a vivência da cidade é uma experimentação com o espaço urbano, com as possibilidades de autonomia do deslocamento que foram privadas pela adolescência, pelo isolamento, pela pandemia. Então, tem uma galera que não experimentou ainda autonomia no deslocamento, porque não podia se mover. E essa coisa de começar a ir na esquina comprar um pão, de começar a dizer, isso aí, claro, discutindo adolescências nas camadas médias, né? Fazendo recorte Uhum, de classe que a gente uhum, está fazendo aqui. Essa autonomia com o deslocamento. Então, agora eu quero andar pela cidade livremente, agora eu quero explorar a cidade como um todo e vou numa experimentação, às vezes, de risco. Então, como a gente vai precisar de ter uma delicadeza, a gente, enquanto família e enquanto escola, uma delicadeza no trato com essa adolescência, com esses adolescentes, porque é óbvio que eles estão sedentos de experimentação. Por outro uhum. lado, como apoiá-los a encontrar a dose de experimentação que não os coloque em risco? Porque eu tenho observado no consultório, né, estou alerta, algumas experimentações beirando risco demais. E aí Uhum. eu não posso, ninguém pode, não é essa a lógica, entrar num discurso de medo, porque de medo já basta o que foi o coronavírus, mas por outro lado eu não posso fazer vista grossa para os riscos, né? Uhum. E aí a Carol Lenz está falando, essas vontades não são racionalizadas por eles, não são eles que vão ter essa clareza, somos nós. Aí entra o papel da família e da escola na mediação da lida com os adolescentes do momento, quer dizer, a gente, claro, que especialmente sexto, sétimo e oitavo ano, já tem uma autonomia em relação a inúmeras coisas que são diferentes da infância. Isso dá, às vezes, uma ilusão para as famílias e para as escolas, assim,
de que eles já dão conta de entender mais coisas do que eles às vezes dão. Mas às vezes com um toque, chega na Uhum, reflexão. Então, qual vai uhum, ser o papel da mediação da família e da escola de forma cooperativa? E aí eu acho que a gente volta, né, nesse aspecto do pós-isolamento, que é sair das bolhas, bolhas protocolares e bolhas simbólicas, né? A gente viveu, com a pandemia, a consolidação de bolhas que eram necessárias pelo protocolo, mas também bolhas simbólicas, né? Assim, uhum. de como eu lido com a pandemia, como você lida com a pandemia, você se põe em risco. Havia uma vigilância social importante, necessária, mas que fortaleceu essas bolhas simbólicas que, às vezes, essa tensão ainda está colocada. Então, como confiar em quem e romper as bolhas, né? Eu lembro do dia que rompeu as bolhas no balão e minhas crianças chegaram aqui, mamãe, a gente virou uma bolha só. Assim, a alegria do contato, que eu acho que é o que a gente está precisando agora enquanto família e escola. Assim, eu confio que a escola está cuidando. E eu quero Uhum. que a escola confie que eu estou cuidando e que nós estamos cuidando para que essa galera que teve uma parte da sua experiência de adolescer vivida de uma forma tão individualizada, possa ir para um espaço coletivo, mediado, negociar essas convivências. Né? E aí a gente entra na discussão do corpo, a gente entra na discussão do relacionamento entre pares, quer dizer, o meu corpo, eu com meus colegas, e Uhum. eu no contexto das regras do ambiente coletivo. A escola não está mais dentro do meu universo privado, quando a escola vinha na minha casa e eu podia assistir aula do jeito que eu quisesse, deitado no Uhum. sofá, ligando a câmera ou não. Quer dizer, uma série de possibilidades que o modelo remoto permitiu, na medida em que o ambiente escolar ele era individualizado em casa, hoje isso não se aplica. E agora, como depois de 2 anos tendo total aspas, poder desse contexto escolar, que ele estava dentro da minha casa, eu tenho que ir para um ambiente coletivo em que as regras são compartilhadas, Uhum. em que há aí a negociação desse espaço coletivo mediado por uma regra de uma cultura escolar. Cada escola tem sua cultura escolar e o jeito como vai lidar com essas regras são diferentes. O balão tem uma determinada cultura escolar que vai ter um tipo de negociação de regras né, de um jeito diferente de uma escola tradicional que tem outros tipos de negociação de regra, mas cada cultura escolar tem seu jeito de funcionar. E que a coletivização desses jovens agora nesse ambiente é que vão né, facilitar e permitir esse ajuste fino, né, É, Simone? e você está Porque é um falando, ajuste fino. é um ajuste fino mesmo, e essa da sutileza, né? A gente viu isso. Então, quando você fala dessa história da mediação, né, família e escola aí juntos, eu fico pensando que é isso. Esse projeto nosso, Bem Viver, ele vem um pouco disso, assim, como é que a gente pode extrair de um impasse força de intervenção, né? E às vezes a gente tem mesmo que deslocar um pouquinho do olhar da gente, sair um pouquinho, a gente só consegue enxergar a ilha quando a gente distancia dela. Então, foi isso um pouco que a gente pensou no balão, para poder trazer profissionais, você, né, é uma dessas profissionais que vão estar conosco, e para nos ajudar a pensar mesmo o que é próprio de cada idade ali, né? O que eles estão pedindo ali, e ao mesmo tempo nos ajudar a construir as nossas regras, né? As intervenções que têm a ver com a cultura da nossa escola. Então, por exemplo, eu digo isso porque eu acho que esse é um momento de impasse. Assim, as regras têm que estar claras e elas têm que estar compreendidas, enfim, mas elas têm um ponto de não negociar ali, porque tem um combinado. Entretanto, as punições se tornam pontos de muito cuidado e de muita atenção, assim, porque essas punições que às vezes a gente cria dentro do ambiente escolar para dar conta de sobreviver, e às vezes, muitas vezes, para dar resposta às famílias, elas não,
elas não constroem as habilidades que esses meninos deixaram de construir, né? Então, assim, tem uma sutileza e um tempo para as coisas poderem ir acontecendo, né? A gente cuida disso, eu acho assim, acho que a maioria das escolas, né, do seu jeito, acho que todas elas, nesse acolhimento dos meninos, de uma forma muito diferente, mas desse acolhimento aí mesmo, dessa bagagem que eles trazem dessa pandemia, porque cada família, eu digo isso assim, foi achando soluções individuais para problemas coletivos, né? E agora é a hora de cada um se haver com algumas escolhas, e isso traz uma solidão, né, Ana? Assim, é como se estivessem sozinhos pagando a conta, assim. E aí eu acho que a gente tem que ir com um cuidado muito grande aí, para ir poder olhar esse esse é um desafio, assim, o um e o coletivo, sabe? Isso é bem desafiador, assim. E aí a gente tem a sorte de ter famílias e uma equipe pedagógica e uma equipe externa que nos ajuda a construir esse caminho aí, né? Eu acho que você traz uma coisa, assim, a gente viveu aqui em Belo Horizonte esses dias, né, com essa história da granada, do menino, expulsa, não expulsa, não quero entrar nesse caso, mas assim, já entrando, não vou entrar, mas já entrei, né? Mas, assim, como que essas discussões sobre punição, sobre cuidado, isso vieram à tona e, e esse acontecimento revelou para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, assim, como que é difícil a gente lidar com o caso a caso num ambiente que é para coletivização. E aí, quando a gente pensa nisso, assim, o que que é uma punição adequada para quem? Eu preciso de ter uma regra justa, mas eu também não posso ser injusta, e a gente vai entrando nessas discussões de equidade, assim, o que que cada um precisa, o que que não dá para ser na média, né? Aquela coisa da média, né? Eu tenho 2 bifes, 2 pessoas, uma pessoa come 2 bifes e a outra continua com fome, mas na média cada um comeu um. Uhum. Algumas decisões não podem ser tomadas pela média. A gente tem que ter uma regra. E isso, para o contexto escolar pós-isolamento, com essa lacuna e esse trauma coletivo, a gente precisa de nomear dessa forma, é um trauma coletivo para a escola, é um trauma coletivo para as famílias, para os jovens, para as crianças, para a sociedade como um todo. Isso também nos faz rever as estratégias que a gente utilizava antes. Assim. O que que é uma intervenção escolar disciplinar, pensando aí em transgressões e punições, em combinados, quer dizer, a gente está dentro dessa lógica da disciplina que precisa eu não tenho ilusões em relação à lógica disciplinar escolar. A escola é um espaço que precisa de ter lógicas disciplinares. Não precisa de ter lógicas coercitivas, mas ela vai ter que ter disciplina, né? Isso é do contexto do ambiente escolar. Então, como diante desse trauma coletivo, articular as discussões disciplinares, compreendendo que não são os mesmos meninos de 7º ano que a gente tinha no ano 2000, não 2019, 2000, a louca, muito mais, né? Mas assim, não são outros e nós somos outros. Nós somos outros, nós somos outras famílias, nós somos outra escola, nós somos outros educadores, assim. A mudança não está lá, a mudança está dentro da gente. A gente mudou, a gente está traumatizada, a gente está ferido, a gente está com medo, a gente está tendo que se reinventar também, né? A gente está encontrando pessoas que a gente não via há um tempo e a gente está revendo se essas pessoas continuam nossos amigos ou não. Se essas pessoas fazem sentido na nossa rede de relações ou não, como faziam antes da pandemia. Que adulto que não está tendo essa reflexão. Então, assim, como a gente pode achar que eles também não vão estar se experimentando os grupos, quando você fala do 7º ano com panelinha. Aí eu já usei o termo panelinha. Se você foi super chique e usou pequenos grupos, eu já saquei uma panelinha. Mas, assim,
Quando a gente Você é pensa, cringe. eu fui cringe, fui nas panelinhas. E essas panelinhas, elas vão se definir e redefinir ainda, Bom, porque eles estão se experimentando em relação a quem eles se tornaram agora, né? Especialmente sétimo ano, que pensa, saiu no quinto, voltou no uhum. sétimo, assim, né? É de criança para adolescente. Então é É, claro que as relações vão ser todas revisitadas, né? não, quando você conta disso, né, eu fico imaginando, assim, eu tomei um susto quando eu vi os meus adolescentes de nono ano, esse ano chegando, né, porque e eu lembrando, assim, que em 2020 eu jogava bola com eles no pátio, na hora do almoço da quinta-feira, e era uma queimada, assim, e aí deu uma. Nós entramos. É isso, né? Eu falava que crescer é isso, um dia depois do outro, com a noite no meio. Só que deu um dia, aí deu um pulo e não teve essas, não tiveram essas noites, né? Então, isso faz com que a gente, nesse momento, assim, a escola, eu sinto muito isso. A gente, às vezes, se sente um pouco ali tateando numa situações que para a gente é isso que você disse, mudou todo mundo. Algumas coisas que eram muito garantidas, agora a gente repensa, né? Algumas regras que antes valiam, tá na hora de repensar mesmo. E eu acho que é isso, assim, sabe? Transformar aquilo que eu disse, assim, transformar esse impasse numa força de intervenção, de mudança, de entendimento, mas também eu fico pensando que cada situação ela demanda da gente uma energia maior do que antes, porque cada situação ela é preciso um giro assim, você dá uma observada, né? Porque ela é quem são esses atores que estão aí envolvidos nessa situação? Quais foram os processos pelos quais eles passaram, né? Então, hoje a gente tem aí a tutoria da escola trabalhando muito junto aos professores, com esse cuidado, assim, né? Para a gente poder errar menos, porque errar vai errar, né? Assim, não é porque errar não tem problema, não é isso, não. Mas é porque a gente não pode vender essa certeza. Uma das coisas que eu aprendi nesse momento de pandemia é que transparência é tudo, né? Então, assim, e eu fico pensando também nessas ações que a escola pode fazer de mostrar para esses jovens que essa é a casa deles, que esse é o espaço deles, que a gente está lá para botar limites também, não vai ser confortável sempre, mas que a gente está aqui nessa condução, porque eu acho que eles precisam disso também, né, Ana? Claro, precisam de contorno. Quem não precisa de Contorno, contorno? é A gente isso. precisa de contorno. A gente não precisa de grade, Uhum, mas a gente precisa de contorno, porque a expansão demais dissipa e a gente perde o nosso senso de identidade. E essa busca deles é por contorno, para dar uma continência e uma sensação de pertencimento e de identidade, né? Mas eu fiquei pensando aqui, eu vi a Ieda entrando, eu quase comecei a chorar de emoção, e aí eu fiquei pensando assim, qual que é o lema do balão? Porque eu acho que o lema do balão, a resposta está na identidade também da escola. É uma uhum, escola em movimento para um mundo em transformação. O que uhum, é ser uma escola em movimento para um mundo em transformação? Que mundo em transformação é esse? Que mundo que foi transformado pela pandemia do Covid? Não é uma coisa trivial a pandemia. Não, é uma coisa que afetou, é um movimento histórico que daqui a 30 anos a gente vai estar entendendo como a gente estuda hoje. É, é, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e que a gente tem, quando a gente estuda hoje todos os estudos decoloniais sobre outras versões sobre a colonização, que isso só é possível agora,
Então, assim, algumas releituras, elas têm a ver com as condições de possibilidade de cada momento histórico. Então, as releituras que a gente vai fazer da pandemia, elas ainda virão, elas ainda não existem, né? Mas, Uhum, diante dessa transformação pandêmica, quais os movimentos que essa escola precisa de fazer? Quais os uhum, movimentos? Se é uma escola em movimento para um mundo em transformação, é óbvio que os combinados, as regras, as punições, os jeitos de funcionar antes, alguns permanecerão, outros não, né? E acho que tem um conceito que diz muito dessa vivência pandêmica, que é um conceito que tem muita... Obrigada, Ieda, você também aquece o nosso. ah, É, ela falou que a gente aquece o coração dela, mas é o conceito de perdas lindeza. ambíguas. Eu acho que é bom trazer esse conceito. O conceito de perdas ambíguas, ele é um conceito dos estudos de luto. E a perda ambígua é o quê? É, por exemplo, esse conceito foi muito discutido para cuidador, gente que está lidando com familiar com demência. Começou por aí. Então, você tem uma pessoa que morreu cognitivamente, mas Uhum, fisicamente não. Então, você tem uma perda da pessoa que era, mas ela também está lá. Então, é uma perda ambígua, é um luto ambíguo. E eu acho que a pandemia colocou isso. A gente perdeu alguma coisa da escola, mas alguma coisa permanece. Então, a uhum. gente tem isso. Assim, a pandemia trouxe isso em vários, essa emoção da perda ambígua. É um luto de uma coisa e uma permanência de outra De outra coisa. E o coisa. que vai ser a reconstrução a partir dessa perda ambígua? Alguma coisa perdeu-se, Uhum, outras coisas não. Como conciliar essa perda ambígua para elaborar esse luto e fazer luta, e uhum. fazer potência, e fazer Ai, construção, e fazer acolhimento. isso que você falou até arrepia, assim, emociono, porque me lembrou 2020, quando a gente entendeu o que que ia ser, assim, que a gente ia ficar um tempo, a gente não sabia quanto tempo ainda, mas as primeiras reuniões com as equipes, né? A gente construindo essa escola remota, eu falava assim para as nossas equipes, né? Ah, gente, vocês agora vão ter que selecionar. Aqui vocês vão fazer um exercício de curadoria, selecionar o que é importante. Aí vinha a pergunta: o que é importante, Simone? Como assim o que é importante, né? Aí eu falava: o que é importante? Aí a gente tinha que voltar lá na nossa essência, é isso que você está falando. A gente teve que voltar lá e falar: bom, nós somos quem? Balão Vermelho, pandemia atravessa, porque é isso. Outro dia eu estava passando pelos corredores do Fundamental 1, uma bagunça de uma meninada, era o encontro dos terceirões. Eles vibrando assim, porque é isso, virou as bolhas que não poderiam se encontrar no pátio. E foi um carnaval na escola por causa disso, porque é essa escola que um aprende com o outro com um, enfim. E aí, essa equipe inteira teve que ir lá retomar o que era essencial para a gente, o que era essencial, o que a gente acreditava que a gente poderia fazer pelos nossos alunos nesse momento. E aí, na hora que você fala dessa história da perda ambígua, eu penso o quanto que a gente conseguiu levar para esse momento remoto e híbrido a história da nossa escola, e é isso, talvez para a gente agora fazer algumas escolhas, como entendendo que cuidar dos adolescentes é criar esse projeto Bem Viver e que vai cuidar de todo mundo da escola, é um jeito, né? Porque a gente tem isso bem. Eu quero dizer assim, essa pandemia fez a gente reafirmar esses nossos princípios, né? Porque eles estão a cada momento que a gente teve que tomar uma decisão, né? Das E formas a de decisão avaliar. da carga horária das aulas Da... online, assim, Aham, como vai funcionar a carga horária da aula online? Eu vou fazer uma repetição do que seria presencialmente, negando que o corpo está colocado de uma outra forma? Não, eu sou balão vermelho, eu vejo o corpo, eu sei que ele existe, eu vou pensar esse horário contemplando o que é viável e de ser construído nesse momento histórico. Eu não vou ficar empurrando o goela abaixo horas para cumprir
uma coisa que não se cumpre, para negar um momento histórico que era inegável. A Uhum. pandemia estava lá, a gente estava todo mundo com medo, né? E agora a gente está na euforia pós-pandêmica. Eu lembro de um vídeo que viralizou do Leandro Carnal no início, lá, de 2020, que ele falava assim: é comum depois das pandemias ter um momento de euforia, depois das guerras, não sei o quê. O Quando eu vejo, carnaval, né? eu fico vendo assim, eu falo, gente, olha a euforia pós-pandêmica rolando aí, olha que beleza, olha os meninos na euforia pós-pandêmica, é mais uma festa, é mais um não sei o quê. Cara, a Uhum. euforia pós-pandêmica, isso também está dentro do contexto do esperado, né? Uhum. Agora, é isso, a euforia pós-pandêmica mas também não pode ser risco, eu quero só dizer disso, assim, eu também não acho que a gente pode descuidar. É, Uhum. é, ainda estamos na sequela, a gente ainda está na reabilitação, Uhum. todo mundo ainda está sequelado, ressaqueado pelo isolamento e pela pandemia. Não dá para a gente fingir que não tem isso. Essa sequela exige reabilitação, né? Após um trauma, e a reabilitação, eu acho que a gente tem que entender ela no passo a passo e na medida, que é um pouco do que você traz, com o cuidado, porque assim, vamos imaginar uma sequela física, né? Uma pessoa que quebra o pé. Ela não vai é, fazer uma maratona daí a 2 meses. Ela vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que ficar imobilizada. Depois Uhum. ela vai ter que fazer fisioterapia. Depois ela vai fazer caminhada. Depois ela vai correr uma maratona. E às vezes, a minha sensação com os meninos, assim, com a adolescência, é que eles estão querendo ir para a maratona relacional. É como se Uhum. depois de um isolamento eu já tivesse que ir para uma maratona relacional. Então eu tenho que relacionar com todo mundo, eu tenho que ser amigo de todo mundo, eu tenho que conversar com todo mundo. E às vezes a gente tem, calma, vamos na reabilitação, vamos aqui, ó, um amigo, dois, vamos aos poucos ir ampliando para que você vá de forma segura e tranquila nessa retomada das habilidades sociais, né? Pensando mesmo, acho que essa metáfora da reabilitação física, que vai um passo de cada vez e não uma maratona direta, eu acho que ela é Uhum. importante a gente pensar. Uhum. Não dá para a gente se cobrar, e aí a gente está entrando numa lógica de se cobrar e para maratona. Não, agora que passou a pandemia, eu sou workaholic, eu estou vivendo isso. Agora eu tenho que pôr todos os projetos. Calma, calma, calma. Um passo de cada vez. E acho que esse é o convite que a gente vai ter que se fazer enquanto sociedade, enquanto família, enquanto escola. Calma. Uhum. É um processo de reabilitação aos poucos. Tem um Aos... livro infantil que chama Aos Poucos, que eu não conheço, eu escutei dele no consultório, estou doida atrás, que vai falando pelo que eu escutei no consultório, estou contando o livro que eu escutei no consultório, mas que é de uma pessoa que tem que aprender a nadar ou a voar, não lembro, e que vai aos poucos, vai aprendendo aos poucos. E eu acho que é disso que a gente precisa de cuidar agora. Não Uhum. precisa de ser nada para ontem. Uhum. Graças a Deus nós não temos que reinventar o modelo porque mandou fechar tudo hoje para amanhã. Não. A gente tem um tempo para ir aos poucos reabilitando, nos curando, reabilitando o convívio escolar, a cultura escolar, o clima do que é essencial, da essência da escola, Uhum. reabilitando o convívio desses jovens, pensando, né, assim, olha, essa galera que está no 6º ano, ano que vem vai estar no 7º, já vão ter tido o modelo do 7º, nós vamos ter os outros vão ter. Como que a gente vai poder olhar aos poucos e com a lógica temporal? É, a maravilha da educação é que a gente acompanha esses meninos na lógica temporal e a gente vai vendo, quando você fala, daí eu fico emocionada. Eu jogava queimada com eles, agora tá tudo uns galalau. Você não falou isso não, mas eu escutei. Uns galalau, uns tão enormes, mas estão lá, Estão lá. cresceram e estão lá, e estão aqui para a gente cuidar, para a gente olhar, para a gente acarinhar, para a gente acolher, para a gente escutar e para a gente dar a mão para eles continuarem a jornada do crescimento, né? E para aí agora eu vou falar enquanto família, assim, para a gente confiar na escola que a gente escolheu, assim, tem 1000 escolas, gente, né? Você escolhe uma porque você escolhe aquela que você confia. Então Uhum. vamos confiar também, vamos estabelecer esse voto, assim, de que está sendo feito, está todo mundo tentando, e está sendo feito, e está sendo olhado, e está sendo cuidado num a um, no coletivo.
mas esses corpos estão aí e a gente precisa de cuidar também, aos poucos, né, na Isso. reabilitação. Essa acolhida dos corpos, né? Acho que é isso. Eu acho que é esse movimento, assim, também a gente se acolher, né? Eu fico pensando para as famílias, né? Também. No começo desse ano, os telefones, os WhatsApps, tudo para ontem, né? E a gente também querendo responder tudo para ontem. Eu estou falando disso assim, atendendo mesmo, porque a gente não queria ninguém sofrendo, nem família, nem os meninos. Então, fazer a coisa funcionar. A gente queria que tudo funcionasse, sim. Só isso que a gente queria, né? E aí, uma hora eu me lembrei de um momento, assim, de uma época que, às vezes, eu conversando com famílias, elas me contavam assim, teve aquele episódio que aconteceu com fulano, né? Ele chegou lá em casa contando. E eu achei tão bonitinho, Simone, porque na hora que eu falei, então deixa eu conversar com a Simone. Não, não precisa não. Eu já conversei e já resolvi. E aí eu falei, nossa, tem um tempo que isso não acontece, porque os nossos meninos, eles precisam de novo ser incentivados a resolver as coisas por eles. Eles estão dentro de uma escola que escuta, né? Então, assim, das famílias, aí, nesse momento, assim, é isso que a gente tem pedido para as famílias. Ok, incentive seu filho, sua filha, a nos procurar, para a gente poder dar voz e entendimento para isso, né? Porque não é, na verdade, o diálogo, ele é isso, a gente vai tirando umas casquinhas assim, né? Para poder chegar qual que é a necessidade mesmo, o que é que está por trás daquele sentimento, para a gente poder entender e a gente poder atuar juntos, porque eu acho que é isso também que os meninos estão querendo aí, eu acho que até os meninos menores, né, do fundamental também, deles irem se apropriando desse espaço, se sentindo ouvidos e construindo essa nova caminhada. A gente está numa escola nova, numa casa nova, que tá a cada dia se inaugurando, assim, né? Então, eu vejo muito isso, assim, que eu tenho esse desejo, e acho que é um caminho, né, Ana? Deles irem de novo se apropriando, tendo voz, porque eu acho que assim eles ficam com Fortalecidos e pertencentes. isso e aprendendo a resolver as coisas, né? Porque foi isso. Nem E nessa aí, pandemia tirou essas formas de resolver as coisas, né? e aí a gente, mãe, agora eu vou sair do papel profissional, eu vou para o meu papel de mãe. A gente vai ter que repreender. Olha o que aconteceu essa semana. Meu filho, vocês mandaram a lista dos livros, meu filho, Uhum. eu e a mãe vi a lista, eu já tinha os livros, troquei. E aí a gente trocou, eu e mamãe, eu ia mandar um que estava previsto para a filha dela, porque eu já tinha, e meu filho ia levar. Enfim, fizemos uma troca entre mães, os meninos contaram tudo, explicaram tudo para a professora. Meu filho, eu falei, eu tenho que avisar a Camila, sua professora. Ele falou assim, não, eu já avisei. Eu não satisfeita, mandei um e-mail para Camila. Camila, aconteceu isso, nós trocamos, nananã. Ela falou assim, não, eles já me explicaram tudo, tá tudo certo. Toma distraída, né? Olha isso, foi Toma bem isso. distraída, assim. Que eu fiquei pensando, gente, eu fico aqui falando de autonomia, falando de autonomia construída, blá, 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 casa de ferreiro, espanto de pau, né? Porque ele já tinha me falado que ele já tinha resolvido, eu não satisfeita mandei um e-mail. Então, assim, como que também para nós famílias é um aprendizado a gente se recolher e confiar que a criança e o adolescente, mediados pela escola, com que tem adultos que estão na mediação, vão dar conta das suas coisas. Uhum. E que não é como na época da pandemia, do isolamento, que a gente estava muito aflito e tudo mais, e que a gente queria. Talvez a gente estava entrando mais na escola, a gente acompanhava as aulas online, a escola entrava na gente, a gente entrava na escola, e às vezes a gente entrava na aula, né? Assim, ficava do lado, fala Uhum. isso.
Eu lembro da Manuela, minha filha, uma vez falando assim, a professora perguntou, o que que você... Não, minha mãe que falou aqui. Eu falei, ai, Manuela, não queima não, pelo amor de Tô te Deus, entregando. não me entrega não, que eu tô Mas é aqui. isso, ser mãe, Né? ser É. mãe. E a gente É, agora, talvez a gente tenha que voltar para esse lugar, assim, de uma certa sim. invisibilidade no contexto escolar, de confiar que os meninos vão dar conta, e de que a gente não Uhum, precisa de estar tão presente como a gente precisou de estar no momento remoto, monitorando tanto, uhum. controlando tanto. E isso também é um esforço para nós, de recolhimento, de perder um controle que a pandemia nos deu. Olha que louco! A gente, é um Deus me livre quem dera, né? Eu não É, quero mais assim, era um Deus me livre credo que quem dera. delícia. Que delícia, eu estou sabendo tudo que está acontecendo. Ai, mas eu não queria que ele estivesse aqui. Que delícia, eu estou sabendo tudo que está acontecendo. Ai, mas eu não queria que ele estivesse. Isso é uma ambivalência que nós, famílias, também vamos ter que lidar. A gente não vai ter Uhum, controle do que acontece na escola. Que bom. uhum. E se eu confio que a escola está cuidando, eu posso desligar dessa ilusão de controle que a pandemia me deu. Posso, não, a escola vai cuidar, eu não preciso estar vigiando e controlando tudo, não. Né? Mas também é um desapego nosso enquanto família. Uhum. Porque É, teve um tempo em que a gente podia controlar porque estava aqui dentro de casa. pois é, mas olha, aí eu vou também dizer assim, dar uma acolhida em vocês aí, família, agora, porque também vocês. Nossa, eu ano passado agradeci o tempo inteiro, entrava em reunião de família só para falar, gente, eu tô aqui para falar muito obrigado, porque sem vocês aí do outro lado, imagina, no Fundamental 1 ainda, no infantil, como é que a gente ia fazer essa escola se não tivesse o apoio de vocês ali, né? Então, assim, é um pouco de. É isso. Mudar a rota aqui agora, respirar, acabou, nós vamos ter que mudar a rotina, né? A rotina de entendimento, assim. Aquele momento precisava e agora é um novo momento, assim, um momento de reinauguração dessa escola, né? E aí dessas relações. Então, assim, eu quero muito pensar, a gente. De fortalecer de novo esses laços das famílias com a escola, desse entendimento, da gente aprender também a ficar desconfortável, porque tem, sabe, assim, não é só conforto o tempo inteiro, pensar um pouquinho antes de, né? Acho que isso é importante. Tem um desconforto que a gente vai ter, que inclusive eu falo que talvez para alguns dos nossos alunos, a maior desvantagem de alguns é não ter desvantagem. Por quê? Porque a água corre por rio, assim, né? E o tempo favorece demais. Então, quando aparece algo que faz com que tenha que negociar, que incomode, a gente quer ir lá na hora e resolver. Eu não falo isso só do, do lado da família. A gente também, enquanto escola, fica querendo dar conta de tudo, não deixar, às vezes não deixar problemas acontecerem, né? E às vezes a gente tem que apostar que vai acontecer, que isso é para a gente conteúdo, né? Material de trabalho, enfim, de uma importância muito grande, né, para a gente. Estou E aqui vendo um crescer dói, né, Simone? renascedor. Crescer dói. Isso. Crescedor, e essa ilusão também de que crescer é uma coisa. É muito interessante porque a gente estuda, quando a gente é mãe de menino pequeno, a gente fica lendo aquela coisa das dores do crescimento e não sei o quê, quando é bebezinho, não, começou a chorar, começou a acordar porque está nas dores do crescimento, e a gente esquece disso quando a gente está com os adolescentes, assim. Crescer É. dói. Dói de um outro jeito, eles têm outra linguagem, eles vão manifestar isso de outro jeito, mas são as dores do crescimento. E Uhum. que também não dá para a gente poupar ninguém das dores do crescimento. E às vezes a gente tenta, e ao poupar alguém das dores do crescimento, a gente infantiliza, e aí é que a gente gera dores, né? Com Crescer certeza. dói, crescer dói, crescer é desconfortável, mudar é difícil, né? Mas o tempo age, o tempo promove, e o tempo mediado pelas famílias, pela escola, com cuidado, com carinho, com amor, com sabedoria, né? Isso é que é o verdadeiro privilégio, né?
A gente pode, né? Não vou nem entrar nas discussões de privilégios sociais, que eu adoro fazer, mas num outro momento. Mas assim, Aham. você ter alguém que cuida, que te olha na sua dor do crescimento, isso é que é privilégio na vida, Nossa Senhora. É. E a gente aprende com isso, né? E se torna aí a gente consegue ser essa escola aí que você disse que em movimento por conta do mundo em transformação. É. Querida, que conversa boa. Obrigada por todos os aprendizados aqui. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco nesse tempinho. Foi um jeitinho de acolher essa comunidade. E eu vou terminar aqui com um trechinho. Você quer falar, você quer dar uma Eu quero, finalizada, eu meu quero, eu amor? quero só fazer um pedido enquanto família que está querendo ser acolhida. A Ah, gente quer festa junina presencial. com certeza! Porque eu Nós acho vamos que a festa junina presencial vai ser um acolhimento para as famílias. aqui, antes disso, a gente vai ter o Culturarte. Quem Ah, vai ser presencial. já vai receber, vão participar do Culturarte. Quem faz são vocês, Sim, famílias. Nós vamos ter lá com Fundamental 1 infantil. legal. Então, aí, eu estou aqui com o livro delicioso, acho que muitos de vocês já devem conhecer, Tudo é Rio, Carla Madeira também. A gente teve a felicidade de ter essa família na nossa escola e hoje é a nossa faz parte dessa família. E ontem eu estava finalizando a leitura desse livro e o último parágrafo do livro me lembrou um pouquinho da mensagem que a gente queria passar aqui nessa conversa. Então vamos lá, hein? Estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água, não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Mas em algum lugar, alguma música já se podia ouvir. Uhum. Então, é agora, assim, nesse momento, que a gente está escutando novas músicas, que a gente termina esse encontro aqui, né, com o coração cheio de esperança, dizendo que a gente está, assim, enxergando todos os desafios, mas que a gente está preparado, né, para poder fazer essa travessia, porque tudo é rio, né? Sim. Não é isso? E a água flui, né? E a água encontra as brechas, e a água encontra os seus caminhos, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a gente chega lá. Que bom. Delícia, Simone, obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Um beijo grande aí. Boa noite, Boa gente. noite. Até. Até.